Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Papo Glaucoma. Semana que vem, semana passada foi feriado, então a gente não se encontrou e estamos de volta agora para falar de um tema que é super importante, que é a cirurgia de catarata. Bem-vinda, Flávia, Elisimar, Irenice. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bom, eu vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece, quem é novo que está chegando aqui. Enquanto isso, vocês que já estão aqui vão me dizendo de qual cidade que vocês são, combinado? Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista do Rio de Janeiro e eu sou especialista em glaucoma e catarata. Nós temos encontro toda quarta-feira às 3 horas da tarde no YouTube e nas lives aqui do Instagram toda sexta-feira às 18 horas. E essa semana a gente vai falar sobre a cirurgia de catarata. É claro que mais voltado um pouco para quem tem glaucoma, tá? É claro que se vocês quiserem mandar dúvidas gerais sobre a cirurgia de catarata, podem mandar, mas a gente vai acabar focando um pouquinho na cirurgia de catarata voltada para quem tem glaucoma, tá? Irenice de Olinda, bem-vinda, Anne. Isabel, bem-vinda. Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar explicando para vocês o que é a catarata. Catarata é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos, tá? Todo mundo vai ter catarata um dia. Ter catarata é que nem ter cabelo branco, não tem escapatória, tá? Conforme os nossos olhinhos envelhecem, eles vão formando a catarata. A gente tem uma lente natural dentro dos nossos olhos que se chama cristalino. E esse cristalino, ele tem que ser transparente para poder a luz entrar nos olhos e a gente enxergar bem. Conforme a idade vai avançando, principalmente na faixa dos 70 anos de idade, esse cristalino ele começa a ficar opaco. E aí é como se estivesse ficando um vidro sujo. Quando a gente olha por uma vidraça suja, a gente não vai ver com a mesma nitidez do que com aquele cristalino transparente. Então a catarata ela dá um embaçamento da visão. Com a cirurgia, o que a gente faz? A gente faz uma substituição cirúrgica. A gente tira esse cristalino envelhecido e opaco e a gente substitui por uma lente artificial transparente e aí a visão volta a ficar como era antes. Então, a catarata, ela é totalmente reversível com o tratamento cirúrgico, tá? Tudo que é perdido de visão pela catarata volta 100% com a cirurgia, tá? Agora, como a gente está falando aqui no caso de pessoas que têm glaucoma e catarata juntos, isso precisa ser muito bem avaliado no pré-operatório para a gente saber o quanto da visão é perdida pela catarata e o quanto da visão é perdida pelo glaucoma. A parte perdida pela catarata volta 100% com a cirurgia, mas a parte que é perdida pelo glaucoma não volta. O glaucoma a gente só estabiliza, a gente não consegue reverter a perda de visão. Tá legal? Agora eu vou dar aqui algumas orientações que são dúvidas muito frequentes que eu recebo de vocês aqui nas perguntas, nos comentários dos vídeos e também dos pacientes nos consultórios em relação à catarata. Primeiro, uma dúvida muito frequente é que vocês sempre me perguntam, Samantha, qual que é o melhor momento de operar a catarata? Porque tem aquela história de tem que esperar a catarata amadurecer para operar. Bom, o melhor momento varia em muitas situações, tá? Em geral, na grande maioria dos casos, quem vai dizer o melhor momento de operar são vocês, pacientes, tá? Porque só vocês sabem o quanto que esse embaçamento tá atrapalhando no dia a dia, tá? As pessoas têm níveis de exigência visual muito diferentes, tá? Então tem pessoas que mesmo com cataratas muito iniciais já vão sentir aquela visão ruim atrapalhando no dia a dia e vão querer operar.
enquanto outras pessoas que não têm uma exigência visual tão grande vão conseguir levar mesmo cataratas um pouquinho mais avançadas sem ter grandes prejuízos de atividade de dia a dia. Tá? Uma comparação que eu faço muito para vocês entenderem isso é o seguinte: eu posso ter um piloto de avião de 50 anos de idade com uma catarata muito inicial que já precisa operar, ou eu posso ter uma vovozinha de 85 anos em que a única atividade dela é assistir televisão, ela não sai muito de casa e de repente a catarata não vai atrapalhar muito ela no dia a dia, tá bom? Bom, então o melhor momento de operar, na grande maioria das vezes, é uma escolha de vocês, tá? E a gente sempre precisa pesar numa balança os riscos e os benefícios, porque qualquer cirurgia que a gente vai fazer, ela tem riscos, por mais segura que a cirurgia de catarata seja, nada é 100% garantido, então existem riscos, por menores que sejam, e a gente tem que colocar no outro lado da balança os benefícios, tá? Então, se você é uma pessoa que trabalha e que está tendo sua atividade prejudicada, se você gosta de costurar e não consegue mais, você tem muitos benefícios a ganhar com a cirurgia, tá? Se você não está sentindo diferença no seu dia a dia, você não tem tantos benefícios assim a ganhar. Então, o risco acaba pesando e aí a gente opta por não operar, tá? Antigamente, esses riscos eram muito maiores, há coisa de 30, 40 anos atrás. As técnicas que a gente tinha para cirurgia de catarata e a qualidade das lentes que a gente tinha era muito inferior ao que a gente tem hoje. Então o risco era considerável nessa balança. E aí a gente ficava nessa de esperar a catarata amadurecer. Mas hoje em dia a cirurgia de catarata é tão moderna e tão segura que os riscos são muito baixos. É uma das cirurgias mais realizadas no mundo e uma das cirurgias com menor taxa de complicação na medicina. Então hoje em dia, como os riscos são muito baixos, a gente não precisa ficar esperando a catarata amadurecer para operar. Se ela está te atrapalhando, você pode operar em qualquer momento e em qualquer estágio que ela esteja, tá bom? Bem-vindo, Alex, Elaine, Luzimar. Isabel, vou responder sua dúvida já já, vou abrir para as perguntas de vocês. Quem tiver dúvida, pode ir mandando nesse balãozinho aqui. Vocês podem mandar pelo chat também, mas pelo chat corre o risco de uma ou outra dúvida eu não encontrar. É mais garantido mandar aqui no balãozinho, tá? Quem perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã, a live tá no YouTube, então não se preocupem, tá? Então, quem perdeu o que eu tava falando até agora é que na grande maioria dos casos, a decisão do melhor momento de operar a catarata é do paciente. Mas tem algumas situações em que a decisão acaba sendo da oftalmologista. E o glaucoma é uma dessas situações, tá? Principalmente para quem tem glaucoma de ângulo fechado, tá? Quem tem glaucoma de ângulo fechado e tem catarata, por mais que você não sinta sua visão ruim, a gente indica a cirurgia como forma de abrir o ângulo. E muitas vezes a gente indica a cirurgia até antes da catarata se formar, porque mesmo antes do cristalino ficar opaco, se a gente troca ele por uma lente artificial, a gente melhora bastante o controle do glaucoma de ângulo fechado por conta da abertura do ângulo, tá? Então, um dos enormes benefícios da cirurgia de catarata é abrir o ângulo de quem tem ângulo fechado, tá? Outra pergunta que vocês me fazem muito e que tem até uma relação com isso que eu estava falando é se a cirurgia de catarata reduz a pressão ocular. Tá? A gente precisa fazer uma diferenciação entre tipos de glaucoma. Então, a resposta é sim, a cirurgia de catarata reduz a pressão ocular, sim. Acontece que em pessoas que têm as formas de glaucoma que são de ângulo aberto, essa redução ela é pequena e ela dura um
tempo curto, mais ou menos em torno de 2 anos, tá? Então, em geral, quando a pessoa tem as formas de glaucoma de ângulo aberto, a gente não indica a cirurgia de catarata especificamente para a redução da pressão ocular. É um benefício a mais? É, mas a gente em geral não opera só por isso, porque é um benefício mais limitado. Agora, nas pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado, a redução da pressão é muito significativa com a cirurgia de catarata. E muitas vezes ela dura a vida inteira. E às vezes essa redução é tão boa que se a gente tem um glaucoma de ângulo fechado inicial e a gente rapidamente opera a catarata, às vezes essa pessoa consegue ficar anos sem utilizar colírios, fazendo somente acompanhamento do glaucoma. Então, nos glaucomas de ângulo fechado, o benefício da cirurgia de catarata em reduzir a pressão é muito significativa, tá? Nos glaucomas de ângulo aberto, nem tanto. Ela é um benefício a mais, mas a gente não opera só pensando em reduzir a pressão. Tá bom? Bom, pessoal, agora que eu dei uma pincelada geral sobre esse tema da cirurgia de catarata em quem tem glaucoma, eu vou começar a responder as dúvidas de vocês, tá? Eu vou começar pelas dúvidas que o pessoal me mandou ontem no Instagram. Eu vou responder aqui primeiro a pergunta da Luzimar. Acho que a Luzimar tá aí assistindo, né? Vamos lá, Luzimar, sua dúvida. Ela diz aqui que ela fez a cirurgia de catarata porque ela tem o ângulo fechado. Então, justamente essa situação que eu acabei de falar, o benefício é muito grande da cirurgia de catarata para quem tem ângulo fechado. E aí a pergunta é, agora que ela já operou, qual que é o próximo passo? E ela tá usando no momento o Glaube, que é o colírio para glaucoma à base de brimonidina, tá? Bom, o próximo passo, Luzimar, depende muito de duas questões. Uma, o estágio do seu glaucoma e outra, como é que vem ficando a pressão depois da cirurgia, o quanto que a pressão reduziu, tá? Se o glaucoma é inicial e a redução de pressão for muito boa com a cirurgia, o próximo passo pode ser fazer um teste de ficar sem o colírio e ver se a pressão vai subir muito. Se subir, vai ter que voltar a usar o colírio. Mas pode ser que a pressão não suba e só a cirurgia de catarata já consiga controlar o seu glaucoma, tá? Agora, se já é um glaucoma mais avançado, esse teste ele já não é tão válido assim, porque você vai continuar tendo que tratar. E aí o próximo passo é seguir o acompanhamento de rotina do glaucoma, que é medir a pressão de 3 em 3 meses e fazer os seus exames de campo visual, OCT, retinografia, gonioscopia, paquimetria, no mínimo de 6 em 6 meses, tá bom? Mais uma dúvida que chegou aqui da Débora. A Débora pergunta se é verdade que fazer a cirurgia de catarata, mesmo não tendo a catarata, pode aliviar a pressão e assim auxiliar no controle de quem tem glaucoma. Então, os casos em que a pessoa ainda não desenvolveu a catarata, ou seja, a gente vai operar a catarata antes dela aparecer, isso a gente só indica para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Tá? Nos glaucomas de ângulo aberto não vale a pena, tá? Vale mais a pena seguir o tratamento convencional com colírio, com laser e só operar depois que realmente já tiver a catarata. Mas nos casos de ângulo fechado, muitas vezes a gente indica a cirurgia antes da catarata aparecer. E aí ela complementa aqui a pergunta dela sobre os riscos da cirurgia para quem tem o glaucoma de ângulo fechado e fez iridotomia, tá? Bom, pessoal, como eu disse, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias mais seguras que existem na medicina, tá? Quem tem glaucoma, o risco é um pouquinho maior, mas ainda assim a cirurgia é extremamente segura. Se você opera com uma cirurgiã experiente que está acostumada a operar olhos com glaucoma, a cirurgia é muito segura. A chance de ter complicação é pequena e mesmo quando ocorre alguma complicação, geralmente são coisas que a gente consegue tratar
e resolver. Complicações graves que levem à cegueira são a exceção da exceção da exceção. Pode acontecer, pode, mas é muito raro, tá? E o fato de já ter feito a iridotomia não aumenta em nada o risco do procedimento, tá bom? Inclusive é uma coisa que a gente faz com alguma frequência, principalmente em pacientes jovens, na faixa dos 40 anos ou até menos. A gente geralmente primeiro tenta a iridotomia e só quando ela não dá certo é que a gente parte para a cirurgia de catarata. Em pessoas com idade já a partir dos 45, 50, muitas vezes já vale a pena a gente ir direto para a cirurgia de catarata mesmo, tá bom? Mais uma pergunta aqui da Elisimar. A Elisimar me contou que ela tem glaucoma de ângulo fechado. Ela fez a iridotomia há 1 ano atrás, continuou usando os mesmos colírios. E ela me diz que ela sente bastante dor nos olhos, se isso é normal. Não, Elisimar, não é normal. Aliás, isso é uma coisa que vocês me perguntam muito. Meu olho tá doendo, é normal? Não, gente, nunca é normal o olho doer, tá? Se o olho tá doendo, tem que procurar saber por quê. E uma das possíveis situações é que o ângulo não tenha aberto com a iridotomia. Tá? A cirurgia de catarata ela é bem mais eficaz em abrir o ângulo do que a iridotomia. Então, sempre que a gente faz a iridotomia, a gente precisa, depois do procedimento, repetir o exame de gonioscopia para ver se o ângulo realmente abriu com o laser, tá? Se não abriu, a gente precisa prosseguir para a cirurgia, tá bom? E aí ela me conta aqui que ela tem ângulo fechado, fez iridotomia, mas tem tido dor. Ela tem 50 anos e ela pergunta se pode fazer a cirurgia de catarata. Bom, tem que fazer a sua gonioscopia, Elisimar. Se o seu ângulo abriu depois da iridotomia, a cirurgia de catarata é opcional. No longo prazo ela é mais eficaz, mas ela não é obrigatória nesse momento. Agora, se a gonioscopia mostra que o seu ângulo está fechado, então não tem jeito, tem que operar, porque ninguém com glaucoma pode ficar com o ângulo fechado, porque isso aumenta a chance de cegueira, tá bom? Deixa eu achar aqui mais dúvidas de vocês aqui. O Alex está me contando que ele tem catarata no olho direito e ele não pode operar pois as células são baixas. Bom, essas células que a gente avalia no pré-operatório da cirurgia de catarata são as células das nossas córneas, tá? A córnea é a parte transparente na frente do colorido do olho, tá bom? A córnea, a gente nasce com uma quantidade de células que tem que durar a vida toda. A gente não produz as células da córnea durante a vida. Então, elas vão morrendo de pouquinho em pouquinho para todo mundo. Mas para a grande maioria das pessoas, tem célula suficiente para durar a vida toda. Para algumas pessoas, falta célula. E toda vez que a gente opera, por mais segura que seja a cirurgia, a gente mata um pouquinho dessas células, tá? Então, quem tem pouca célula precisa procurar um especialista em córnea para ver se pode operar só a catarata ou se é necessário, junto com a cirurgia de catarata, fazer um transplante de córnea. Então, ter poucas células não contraindica a cirurgia. Pelo contrário, quanto antes a gente operar, mais a gente poupa essas células. Mas isso precisa ser avaliado por um especialista em córnea para saber se precisa de um transplante, tá bom, Alex? A Maria do Carmo perguntou aqui uma ótima pergunta. Dificuldade com tonalidade de cores e contraste é decorrente da catarata? Sim. O glaucoma também pode causar perda de contraste, mas o glaucoma não altera a visão de cores, tá? A catarata altera as duas coisas, tanto o contraste quanto a visão de cores. Então, a catarata deixa as coisas meio amareladas. Muitas vezes a gente não percebe porque esse é um processo muito
muito de pouquinho em pouquinho, tá? É muito comum eu operar um paciente e aí depois, no dia seguinte da cirurgia, a primeira coisa que eles falam é: nossa, o branco tá branco. Porque a gente não percebe como a catarata é um processo que se desenvolve ao longo de anos, a gente não vai percebendo que as coisas estão ficando amareladas. Mas quando tira de um dia para o outro, aí é que a gente vê a diferença em como as cores ficam mais bonitas e mais brilhantes, tá? O contraste, ele interfere muito na nossa visão à noite, tá? À noite a gente depende muito de perceber o contraste e a sombra das coisas para enxergar bem. Então, às vezes, quando a catarata tá muito no comecinho, você até enxerga bem durante o dia, mas de noite dá uma caidinha na visão, tá? Deixa eu achar aqui mais dúvidas que vocês mandaram no chat. Quem quiser pode ir mandando mais pergunta aqui. Manda de preferência no balãozinho aqui com a interrogação, que fica mais fácil de eu achar, tá, gente? Mas eu vou voltar aqui um pouquinho para ver quem perguntou no chat. O Fábio me perguntou aqui da cirurgia combinada. Cirurgia combinada é quando a gente opera duas cirurgias juntos. No caso, provavelmente o glaucoma e a catarata. A gente chama isso de FACOTREC. FACO é o nome da cirurgia de catarata e TREC é o nome da cirurgia clássica de glaucoma, tá? Fábio, não tem tempo certo para retirada desses pontos, tá? Isso varia muito de como fica a tua pressão ocular depois da cirurgia. Tem pessoas que com uma semana a gente está tirando ponto, tá? Tem pessoas que a gente nunca tira o ponto e ele fica pro resto da vida, tá? Então varia muito de um caso para o outro, depende muito de como tá a sua cicatrização, isso realmente não tem regra, tá? Em geral, se a pressão tá boa, se tá no nível que a gente quer, a gente não tira ponto, tá? Agora, às vezes acontece do ponto ficar arranhando, incomodando, aí a gente espera em torno de umas 3 semanas para poder tirar, se a questão for desconforto. Se não tem desconforto e a pressão tá boa, esses pontos ficam para a vida toda, muitas vezes, tá bom? A Irenice tá me contando aqui que ela fez a cirurgia de catarata já tem bastante tempo, mas ela nunca fez limpeza das lentes. Isso é uma coisa bem legal da gente esclarecer, porque vocês também perguntam bastante, tá? A gente, quando faz a cirurgia de catarata, a catarata ela fica dentro de uma bolsinha dentro do olho, tá? Então o que que a gente faz? A gente abre essa bolsinha por cima, a gente tira a catarata lá de dentro, mas a gente deixa a bolsinha, porque a gente bota a lente ali dentro. Então, a mesma bolsinha que envolvia a catarata, ela serve de apoio para a lente, tá? Algumas pessoas, com o passar do tempo, essa bolsinha vai ficando branca, ela vai criando células ali e isso atrapalha para enxergar como se fosse a catarata voltando. Os sintomas são os mesmos sintomas da catarata, tá? Então, a gente chama de limpeza da lente, mas na verdade não é a lente, tá? A lente tá ótima e ela fica ótima para a vida toda. O que a gente limpa é essa bolsinha que tá segurando a lente, tá? A gente chama isso de capsulotomia, é o nome técnico desse procedimento. Não é cirurgia, é um procedimento a laser feito no consultório, tá? Então tem pessoas que essas células nunca vão crescer e nunca vai precisar limpar. Tem pessoas que um mês depois da cirurgia já tá cheio de célula, a visão já piorou e aí a gente tem que limpar. Então não necessariamente precisa limpar a lente, porque isso depende do organismo de cada pessoa, tá bom, Irenice? Hoje vocês estão caprichando, que tem bastante pergunta aqui. Tá até difícil de encontrar tudo aqui. Achei mais uma aqui da Ivone. A mãe dela fez a cirurgia combinada também. Ela fez o glaucoma e a catarata juntos. E aí, desde então, ela tá sem usar colírios e com a pressão controlada.
Quando a gente faz a cirurgia combinada, a redução da pressão é muito maior do que quando a gente opera só a catarata. Então, a chance de conseguir ficar sem colírios é maior se a gente fizer a cirurgia combinada. Agora, os riscos da cirurgia combinada também são muito maiores do que os riscos da cirurgia de catarata sozinha. Então, a gente tem que pensar muito bem no pré-operatório o que vale mais a pena para cada pessoa, tá? A Flávia tá dizendo aqui que ela foi diagnosticada com glaucoma de ângulo fechado. Ela fez a trabeculotomia. Então não foi a cirurgia de catarata, ela fez a cirurgia de glaucoma e a pressão ficou controlada. E hoje uma oftalmologista disse que ela não tem glaucoma e sim a pressão intraocular alta. E aí ela pediu para eu explicar isso. Flávia, a definição de glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, tá? Então, se o seu nervo óptico é normal, a gente não tem como dizer que você tem glaucoma. Provavelmente foi isso que aconteceu com você. A tua oftalmologista fez os exames do teu nervo óptico e constatou que o nervo era normal, tá? Isso quando a pessoa tem a pressão alta, mas a pressão não chegou a danificar o nervo, a gente chama de hipertensão ocular. Tá? Algumas vezes a gente só acompanha, algumas vezes, como foi o teu caso, a gente trata como se já fosse glaucoma mesmo, para não deixar isso evoluir para um glaucoma, tá? Então, provavelmente no seu caso o que aconteceu é que uma vez que foi detectada essa hipertensão ocular e o risco de evoluir com glaucoma e lesionar o seu nervo era grande, trataram como um glaucoma, tá bom? A Vânia Albertini está dizendo aqui que ela fez iridotomia nos dois olhos, não usa colírio para pressão e ela quer saber se precisa continuar usando o colírio lubrificante. Vânia, não tem relação entre uma coisa e outra, tá? O colírio lubrificante, ele é para conforto, principalmente quando a gente fica muito tempo em teleeletrônica e no ar-condicionado e para proteger a córnea desse efeito do ressecamento, tá? Então não tem nenhuma relação direta com o procedimento, não. A Olivia fez uma ótima pergunta aqui. Ela perguntou quantos anos dura a cirurgia de catarata e se precisa refazer depois de um tempo. Cirurgia de catarata dura para a vida toda, tá, gente? Operou catarata, ela não volta nunca mais. O que pode precisar ser feito é essa limpeza da lente com laser que eu falei, mas a catarata não volta. Então, quem operou catarata uma vez tá livre de operar para o resto da vida, tá? O Fábio tá contando que ele tem ângulo fechado, ele fez a cirurgia combinada, tá na segunda semana, então tá bem recente e a visão tá bem prejudicada. E aí ele pergunta se tem risco de piora da visão após a cirurgia. Sim, quando a gente opera só a catarata, a recuperação é muito rápida, tá? Geralmente em 4, 5 dias a visão já tá bem limpinha. Quando a gente faz uma cirurgia combinada, essa recuperação ela é muito mais lenta, tá, Fábio? Em média, demora em torno de um mês para a visão voltar ao que era antes. Tem algumas pessoas que pode demorar até 3 meses para a visão voltar. Tá? Existe o risco de não voltar? Existe, mas é muito pequeno, tá? O mais provável é que com o passar do tempo a visão volte ao que estava antes, tá? Você está num período muito recente e que tem muita oscilação. Você deve reparar que assim, um dia a visão tá melhor, outro dia ela tá muito embaçada, e isso é normal do pós-operatório da cirurgia combinada. Ela tem uma recuperação mais lenta mesmo, tá bom? E tem que caprichar no repouso. A Eliana tá me contando que ela enxerga as coisas com tamanhos diferentes. No olho direito, ela enxerga as imagens maiores do que no olho esquerdo. Eliana, isso até pode ser por catarata.
Não é muito comum, isso é mais comum de acontecer em pessoas que têm grau diferente de um olho para o outro, principalmente quando a diferença é acima de 2 graus, isso é muito mais sensível. Então, assim, a pessoa que tem 1 grau num olho e 3 graus no outro olho, ela pode ter um pouquinho de diferença de tamanho da imagem, principalmente se for com óculos. A melhor maneira de resolver isso é com lente de contato ou com a cirurgia de catarata e lente intraocular, tá bom? Quem mais tem dúvidas? Deixa eu ver aqui mais dúvidas chegando. Pessoal que está chegando agora atrasada, Lia, Isabel, Armandinho, Anne, não se preocupem que amanhã, 10 horas da manhã, a gravação da live tá lá no YouTube para vocês verem o comecinho, tá? Deixa eu achar mais dúvidas aqui. A Mônica tá contando que nos últimos meses, de dezembro para cá, o grau dela aumentou muito. Foi um grau de 1,5 para 8 graus. Mônica, isso é um efeito que a cirurgia de catarata pode causar. Tá? Aliás, a cirurgia não, desculpa, a catarata, tá? Quando a pessoa tem catarata, opa, tem gente falando que travou. Eu tô travada, eu tô legal, vocês estão me vendo, me ouvindo? Me dá um aviso aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo ou se está travado. Ninguém me ouvindo? Ah, tá ouvindo? Tá, beleza. Achei que tinha travado para todo mundo. Olivia, reinicia aí, que é só para você. Vamos lá seguir aqui. Eu estava respondendo a questão do grau da Mônica. Mônica, a catarata, conforme ela vai crescendo, ela vai modificando o nosso grau, tá? Quem tem miopia, a tendência é aumentar. E quem tem hipermetropia é o contrário, a tendência é diminuir, tá? E essas mudanças, elas são rápidas. Então, às vezes, mesmo que a pessoa tenha uma visão relativamente boa, a gente acaba operando, porque senão a pessoa vai ter que ficar trocando de óculos, às vezes, de 3 em 3 meses. Então, não tem condição de ficar toda hora mudando, a gente acaba operando, mesmo que a visão não esteja tão prejudicada assim, tá? Ainda na questão do grau, a Maria do Carmo perguntou se ela fazendo a cirurgia de catarata, ela tem 7 graus de miopia, se a miopia permanece igual ou para diminuir só com a cirurgia refrativa. A cirurgia de catarata, ela também corrige o grau, tá? A cirurgia refrativa, para quem não sabe o nome, é aquela cirurgia que se faz com laser para correção de grau, para deixar de usar óculos. A cirurgia de catarata também tem um efeito de correção de grau, porque quando a gente tirar a catarata e colocar a lente artificial dentro do olho, essa lente, ela vai levar o seu grau, tá? Então a gente também vai ter correção de grau com a cirurgia de catarata. Pessoal, a gente já tá estourando o nosso horário, mas tem bastante pergunta aqui ainda para responder, então eu vou estender, a gente vai passar um pouquinho do horário hoje, tá? A Luzimar está perguntando sobre as moscas volantes que aparecem depois da cirurgia de catarata. O que é mosca volante, gente? Muitos de vocês devem ter, e eu tenho também, é muito comum, que às vezes é um pontinho preto, às vezes é uma cobrinha que fica mexendo e a gente vê aquilo. A minha é um pontinho preto que passa aqui em cima de vez em quando. Muita gente tem cobrinha, tá? Isso se chama mosca volante, tá? Mosca volante é uma degeneração, na enorme maioria das vezes, benigna,
tá? A gente tem um gelzinho que preenche o olho por dentro chamado vítreo. Conforme a gente envelhece, e eu falo envelhecer, mas isso começa muito cedo, na faixa dos 20, 30 anos de idade, a gente começa a ter uns gruminhos nesse vítreo. E aí, conforme aquele gruminho passa boiando, a gente vê a sombrinha. Então, isso que é a mosca volante. Quando a gente opera a catarata, é como se a gente acelerasse esse processo de degeneração. E aí a gente vê mais pontinhos. Geralmente aumenta por um tempo e depois diminui, mas nem sempre diminui, tá? Às vezes a gente continua tendo, mas em geral essas mosquinhas elas não atrapalham para enxergar, tá? A gente acaba acostumando com elas, o cérebro dá uma apagada na imagem, mas às vezes quando a gente olha numa parede branca, num céu azul, aí destaca um pouco esse pontinho, tá bom? Tem algumas perguntas, tem poucas perguntas sobre outros assuntos, tá, gente? Essas eu vou pedir para vocês mandarem na caixinha de perguntas de quinta-feira, tá? Porque a gente já tá com o tempo estourado, então eu vou focar nas dúvidas mais relacionadas com a catarata mesmo, tá? A Anne, ela pergunta quando que a cirurgia de catarata é indicada para auxiliar no tratamento do glaucoma. Bom, então aqui na pergunta dela, a gente não está pensando no embaçamento, né? Pelo que eu entendi é isso. A pessoa enxerga bem, mas ela vai operar a catarata só para controle do glaucoma. Então, esse benefício é principalmente para os casos de glaucoma de ângulo fechado, tá? Ou então, se a gente pensa em operar o glaucoma, a gente aproveita e já tira a catarata junto para já resolver tudo numa cirurgia só, tá? Xavier da Luca tá dizendo aqui que o ângulo era aberto, ele fez uma cirurgia refrativa e aí depois disso o ângulo fechou. E aí fez uma iridotomia depois de ter tido uma crise de pressão alta por conta do uso de corticoide. Bom, Xavier, tá um pouquinho confusa a sua história. Tem coisas que não fazem muito sentido para mim. De repente, preciso esclarecer melhor com a tua oftalmologista. Porque uma coisa é a pressão subir porque o ângulo fechou. Outra coisa diferente é a pressão subir porque usou corticoide. O glaucoma decorrente do uso de corticoide, ele é classicamente um glaucoma de ângulo aberto, tá? Mas todo mundo que tem glaucoma, se usar o corticoide, a tendência é subir um pouco, tá? E a cirurgia de refrativa, ela não influencia na abertura do ângulo, tá? Pode ser que você já tivesse esse ângulo fechado antes disso, tá? Ou então ele fechou sem ter nenhuma relação com a cirurgia mesmo, tá? Com o passar do tempo, com a idade, a tendência de quem tem a predisposição a ter o ângulo fechado, a tendência é ele ir fechando mais com a idade, tá bom? Então, provavelmente não tem relação com a cirurgia. Não tá muito clara pra mim essa tua história. É melhor perguntar pra tua oftalmo mesmo. Pessoal, eu vou escolher. A gente já passou quase 10 minutos do tempo aqui, tá? Então, eu vou escolher aqui uma última perguntinha para responder. A Eliana, ela diz aqui que ela fez a iridotomia e ela quer saber se pode tirar o colírio de timolol. Eliana, a iridotomia, ela em geral, ela não reduz a pressão ocular, tá? Ela só abre o ângulo, mas ela não reduz a pressão. Então, em geral, a gente não tira colírio depois de ter feito a iridotomia, tá? A cirurgia de catarata, o benefício é maior,
tá? Além de abrir o ângulo, ela tende a baixar um pouquinho a pressão e no longo prazo ela tem melhor resultado. Então, geralmente, esse teste de abrir o ângulo, vamos testar tirar o colírio, geralmente a gente só faz isso depois da cirurgia, porque a iridotomia, a função dela não é reduzir a pressão, tá? Última pergunta, eu falei que era a última, mas apareceu uma boa, então eu vou responder também, que é do Alex, tá? O Alex, ele diz aqui, catarata em um olho sem visão, pode afetar em alguma coisa? Então, o olho já é cego por qualquer outro motivo, e aí ele desenvolveu catarata. Tá? Nesses casos, a gente não indica cirurgia. Não quer dizer que a catarata não pode afetar em nada, porque conforme ela vai ficando muito grande, ela pode aumentar a pressão ocular e aí causar dor no olho. Mas a gente tem outros tratamentos para isso, menos invasivos do que a cirurgia. Então, a gente não opera catarata em olho que já era cego, tá? Mas pode acontecer de causar dor, mas aí a gente trata especificamente a dor, tá legal? Pessoal, 40 minutos de live já, vocês perguntaram tanta coisa que a gente estourou o tempo. Obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui encarando toda sexta-feira à noite junto comigo e focado no controle do glaucoma, tá? Para finalizar, vou dar um recadinho, na verdade só uma préviazinha. A gente está chegando no mês de maio, hoje é dia 22 de abril, falta pouquinho para começar o mês de maio. E o mês de maio é o mês da conscientização do glaucoma. Então, primeiro, eu quero dar um recado de que vai ter bastante coisa legal nesse mês de conscientização do glaucoma para vocês acompanharem aqui no canal. E agora que eu dei o recado, a segunda coisa é que eu quero fazer um pedido. Eu quero que vocês também sejam pessoas que atuem na conscientização do glaucoma, tá? Todo mundo que tem caso de glaucoma na família tem mais chance de ter a doença. Então, vocês precisam avisar os familiares de vocês que eles precisam fazer um exame anual para prevenção, tá? Não tenham vergonha de dizer para as pessoas que vocês têm glaucoma e que elas precisam ir num oftalmologista, porque você pode estar mudando a vida de uma pessoa, tá bom? Então, o trabalho de prevenção é nosso como oftalmologista e eu preciso da ajuda de vocês, tá? Então, se preparem que a partir de maio vai ter bastante novidade, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, um ótimo final de semana e até semana que vem.